Olá, pessoal, tudo bem? Eu sou Ronaldo Vitória, sou o CEO e o fundador da Ágil Escola de Negócios. Estamos aqui hoje com mais um painel Mentoria Digital Ágil, né? Hashtag aí o 12º painel, a 12ª Mentoria Digital Ágil. E para quem sentiu nossa falta, né, na semana passada, não tivemos aí a transmissão ao vivo da Mentoria Digital Ágil. Infelizmente aí eu fui acometido pelo Covid-19 e me ausentei porque realmente, apesar dos sintomas fracos, né, a indisposição ela foi muito grande, então eu não consegui transmitir aqui o painel, tá legal? Então eu peço desculpas aí a vocês por não ter conseguiram trazer aí esse conteúdo semanal, né? O nosso conteúdo semanal. Pessoal, olha só. Para quem não me conhece aí, no caso, para quem não acompanha, eu tenho 35 anos de mercado empresarial, né? Atuando em alguns segmentos relevantes aí do mercado, em algumas funções entre níveis estratégicos, táticos e mesmo operacionais, né? Também tive essa excelente oportunidade. Sou o fundador do nosso canal de colaboração, o canal chamado Connect Business, já há 10 anos aí, praticando networking colaborativo sem fins lucrativos, né? Experiência essa que me dá um pouquinho aí de autoridade, um pouquinho de respaldo para estar aqui fazendo essa mentoria digital ágil com vocês, né? Mentorando aí com vocês. Lembrando que a Ágil Escola de Negócios, ela transmite os painéis, os seus painéis ao vivo aqui pelo Facebook da escola e em seguida ela disponibiliza esse conteúdo que é transmitido aqui ao vivo pelo Facebook da escola. Ela também coloca à disposição no Instagram, no canal da escola no YouTube. O canal é Ágil Escola de Negócios. Peço o apoio de vocês aí para se inscreverem. E também disponibiliza o vídeo, né, a gravação lá no LinkedIn, para quem tiver interesse aí em acompanhar. Vejam, né, nós já estamos aí na nossa 12ª Mentoria Digital Ágil. Toda semana um tema diferente. Esse painel ele tem duração de até 1 hora, pode ser um pouco menos, pode ser chegar realmente em 1 hora. E hoje o tema do nosso painel Mentoria Digital Ágil é Smart, né? Metas Smart. Vamos conhecer um pouquinho aí dessa palavra, né? Um pouquinho aí dessa palavra e de repente vocês já ouviram falar, alguns sim, outros não. E eu estou aberto aqui, como eu já falei, a Ágil ela tem 4 painéis oficiais hoje, tem esse da mentoria, que tem esse propósito, essa abordagem mais de mentorar, de orientar, de direcionar, de ensinar, né? Nós temos o painel que vai ao ar toda quinta-feira, às 17 horas, que é a live semanal ágil, onde um professor da escola, um facilitador, como nós chamamos, ele traz um tema dentro da especialidade dele, tudo gratuito para vocês. E temos também a entrevista ágil de negócios, que ocorre toda quarta-feira, amanhã, tá imperdível. E nós trazemos um convidado, né, fora do mundo da escola, mas sempre o tema relacionado a negócios. E amanhã, inclusive, nós falaremos a respeito de cobranças abusivas ou indevidas, né? E aí a visão do consumidor e a visão da empresa. E para tanto, teremos aí, no caso, a presença de um parceiro aí, o Dr. Ricardo Scarmato, né, da Scarmato Mazzolin, associados, advogados, que vai estar aqui com a gente. Então vejam, temos aí painéis de terça-feira, que é a Mentoria Digital Ágil, temos o painel de entrevista ágil de quarta-feira e temos o painel da live semanal ágil toda quinta-feira. E além disso, diariamente, os professores da Ágil, né, os facilitadores da Ágil, eles transmitem nas redes privadas deles, em nome da escola, a dica ágil do dia. Veja, nós já estamos na dica de número, se eu não me engano, 87. Então já são 87 dicas, onde cada professor, uma vez por dia, um professor entra para dar essa dica e é bem legal, é bem bacana. Eu já fiz muitas dessas dicas e todas as dicas transmitidas, né, nas redes privadas desses professores, elas são disponibilizadas também
uma vez por dia na página da Ágil. Então você pode acompanhar, tá legal? Eu vou tomar minha aguinha aqui, só um minuto. Pessoal, então é assim. Nós fizemos aí, como de costume, eu estou aqui com o meu notebook, no caso, fiz minhas anotações para essa aula de hoje, para essa mentoria de hoje. Eu espero que vocês gostem, tá? Vamos falar aí a respeito dessa técnica, né? Dessa ferramenta, desse método, como vocês preferirem, que é o SMART, tá? Então vamos lá. O SMART, né? Segundo aí um autor super consagrado, o pai da administração moderna, como nós já falamos aqui algumas vezes, muitos materiais da escola é embasado, né, nesse autor, que é o Peter Drucker, no caso. Ele considera que a ferramenta SMART, ele considera como uma ferramenta, é considerada uma poderosa técnica, né? Que é utilizada para validar qualquer objetivo e auxiliar também no planejamento da maneira mais eficiente da definição desses objetivos e metas, tá? Então o Peter Drucker, né, esse autor, ele considera o SMART como uma ferramenta e também associando a uma técnica, né? Uma outra definição que nós podemos passar aí sobre o SMART é que ele sendo um método, no caso, de definição das metas. Eu gosto muito, né, dessa definição de olhar o SMART, esse conceito do SMART, como um método, no caso, de definição das metas, né? Sendo que esse método do SMART, ele é baseado em 5 fatores. 5 fatores. E será, né, sobre esses 5 fatores que nós falaremos um pouco mais aqui nessa mentoria digital ágil de hoje, tá legal? Cujo tema é SMART. Bom, o pessoal aí da produção da Ágil está acompanhando aí a nossa mentoria digital, acessando aí os grupos empreendedores, né? Que nós temos, o grupo do Connect Business, que são 2, 3 grupos sempre nos acompanhando. Quero mandar aí um abraço também para o pessoal do Connect Business, lá do Empresários do Brasil, do Rotary, o Gaban, né, o Horácio, todos parceiros, e agradecer aí a sua presença que está nos prestigiando aqui hoje, tá legal? Vamos lá. Então, feito esse esclarecimento inicial a respeito do SMART, né, cujo autor, o Peter Drucker, no caso, ele vê como uma ferramenta e com uma técnica, no caso, e também existe essa definição do método baseado em 5 fatores, e né, o SMART, na realidade, a palavra SMART, S-M-A-R-T, né? A gente até precisa providenciar um quadro aqui nos próximos painéis da escola para escrever aí para vocês. Ele é um acrônimo, no caso, né? O que é um acrônimo aí? Vamos trazer um pouquinho aí da questão da língua portuguesa, né? Uma palavra formada pelas iniciais, né? Nesse caso, de um termo em inglês. Então, cujo significado, no caso, nós temos aí 5 letras, né? No caso, e cada letra representa um fator, tá legal? E eu vou explicar aqui para vocês o que significa o SMART na língua portuguesa, né? Na tradução inglês-português, tá legal? Então, o SMART seria o seguinte: o S seria, em inglês, né, o específico, né? Específico. Então, o SMART, o conceito, né, esse método, no caso, ele trabalha as metas de forma específica. Mas vamos lá. O M, no caso, é o mensurável, né? Na tradução aí é o mensurável. O A é o alcançável, tá legal? O R é o realista. E o T, no caso, é o tempo, né? Baseado no tempo, temporal, né? No caso. Então, vejam, específico, mensurável, alcançável, realista e temporal, baseado no tempo. Essas 5 letrinhas aí, no caso, iniciais, com exceção do S, né? Porque na tradução não é específico, né? É específico. Então tem um E antes, mas aí a gente considera o S. Então essas 5 letras, elas formam, no caso, esse conceito tão importante que é utilizado no método, né, na ferramenta, na técnica do SMART para a definição de metas. Então, olha só, se você ainda não definiu meta, você não traçou nem seus objetivos estratégicos, ou vamos falar um pouco mais de metas hoje, né? A gente vai explicar um pouquinho essa diferença. Ainda para essa retomada, no caso,
do comercial, dos negócios, né? Você está retomando agora com a flexibilização, tá voltando, tá voltando há um mês já, aos poucos. Não, ainda está atuando home office. A demanda começou a melhorar, começou a ter um pouco mais de demanda. Outros negócios, pelo contrário, não tiveram queda, tiveram aumento realmente de demanda. Mas tudo isso você tem que controlar e tudo isso tem que estar dentro do seu planejamento, inclusive as metas. Só que hoje nós não falaremos aqui, como já falamos em outras mentorias, né? Nós não falaremos de planejamento estratégico, tá legal? Nós não falaremos de plano de negócios, nós estamos falando exclusivamente do conceito de SMART que é adotado nesse método, no caso, né? Que trabalha esses 5 fatores aí que eu falei agorinha aí no caso, tá? Só para reforçar para vocês, o ser específico, o ser mensurável, o alcançável, o ser realista e o temporal, baseado no tempo, tá ok? Então vamos lá, olha só, outra coisa também que eu acho que é legal, é importante, né? Falar aqui na nossa mentoria digital ágil, falar um pouquinho só da diferença, né? Vamos entender um pouquinho mais essa diferença entre objetivos e metas. Porque no dia a dia, né, no mercado, e mesmo em sala de aula, digital ou presencial, nós observamos, né, na escola, muitas vezes, o engano por parte do profissional trocar, no caso, o significado, né, conceitualmente, o propósito de objetivo, entender como meta, de meta, entender como objetivo, ou mesmo não saber a diferença, assim, ou entender que é tudo uma coisa só, e isso pode prejudicar, né? Isso prejudica bastante no caso do trabalho. Imagina aí você fazendo o seu planejamento estratégico da sua empresa. Aqui na Ágil nós temos uma professora especialista em planejamento estratégico, que é a Cláudia Bernaschi, né? Temos também a parte de planejamento estratégico de marketing, com a nossa diretora de marketing, que é a Priscila Biela. E eu também dou meus pitacos aí com a minha formação de administração, nessa parte de planejamento estratégico, e nós temos vários conteúdos sobre esse tema. Agora imagina você fazer o planejamento estratégico ou mesmo o seu plano de negócios, né? Para você que está começando a empreender, ou de repente para você que está revisando o seu plano de negócios, que é muito importante também. Em breve a Ágil vai ter aqui um conteúdo especializado nessa questão da revisão do plano de negócio, e você não sabe a diferença, né? Você tem que definir, aí você define só o objetivo, ou você define só metas, né? Eu acho pouco provável. Isso vai trazer certamente impacto para o seu planejamento, né? E consequentemente, trazendo impacto para o seu planejamento, também trará impactos para o seu resultado. Concordam comigo? Eu acho que uma coisa está relacionada à outra, né? Não tem como você impactar o seu planejamento e não impactar o seu resultado. Eu acho que pouco provável aconteça isso. Então, vamos entender um pouquinho mais essa diferença. Eu preparei aqui um textinho, né? Que eu acho que é bem legal. Olha só, objetivo, né? Vamos lá, vamos pensar em objetivo. Objetivo é algo maior a ser alcançado, né? Objetivo é como seus, entre aspas, seus sonhos a serem realizados. Então é algo maior a ser alcançado, é como seu sonho, ou seus, né, sonhos, mais de um, a ser realizado, tá? Eles são normalmente mais abrangentes em relação às metas. Então eles são mais abrangentes em relação às metas, tá legal? Eles são mais macro no caso, né? Nós podemos considerar dessa forma. Olha só, os objetivos eles estão ligados diretamente à estratégia da empresa, né? Por isso o objetivo estratégico. E também o seu objetivo ou seus objetivos, ele está ligado também à visão da sua empresa. Então, já falamos aqui também a respeito da visão, né? Onde eu quero chegar, né? Que também eu trabalho um pouco o conceito do SMART na minha visão. É bacana você aplicar um pouco do conceito do SMART quando for elaborar a sua visão. Lembrando que a visão, ela tem que estar visível, né? Entendível, os colaboradores, os stakeholders, os envolvidos na empresa,
eles têm que reconhecer essa visão e todos em busca dessa visão. E logicamente que os objetivos estratégicos, né, que é esse algo maior a ser alcançado, esses sonhos a serem realizados, que são mais abrangentes em relação às metas, esses objetivos, eles também deverão estar alinhados com a sua visão. Né? Você não pode ter uma visão bonita lá estampada lá na parede da sua empresa, na parede interna, né? Porque a visão é para conhecimento ali dos colaboradores, prestadores, etc e tal, né? Os funcionários em geral. E de repente você define objetivos, um objetivo ou dois ou três, né? Objetivos estratégicos, distribuindo isso dentro das respectivas áreas das suas operações e negócios, né? TI, RH, marketing, administrativo, isso é operação de negócio, e de repente não está alinhado. São caminhos totalmente diferentes, né? Isso não pode acontecer, olha só, e nem é o tema aqui da nossa mentoria digital de hoje, mas uma coisa está ligada à outra, tá? Então eu não quero deixar passar aí a oportunidade. Ainda nessa explicação vamos entender um pouco mais aí a diferença, né, entre objetivos e metas. Feito esse esclarecimento a respeito do objetivo, as metas, né, elas são as partes a serem buscadas, realizadas, conquistadas para alcançar esse objetivo maior, esse sonho. Tá legal? Vejam, né? De forma bem simplista. Objetivo, algo maior, estratégico, que está ligado sim à visão da empresa, onde eu quero chegar, né? Esse sonho maior, mais abrangente. As metas são as partes a serem buscadas, realizadas, conquistadas para alcançar esse objetivo maior, tá? Então, se você tem dois objetivos, você tem que definir, tem que ter, né? Metas para esses dois objetivos. Você tem 3 objetivos, metas para esses 3 objetivos. Não tem como você ter o objetivo e não ter as metas para esse objetivo. E eu vou explicar para você o porquê, tá bom? A meta, pessoal, a meta, eu acho que é importante mencionar, eu tô com o fio aqui, tá me atrapalhando um pouco, me perdoe. A meta é como partes do seu objetivo, tá? São, entre aspas, objetivos menores, né? Dentro do seu objetivo. Como se eu gosto muito de usar essa expressão, como se nós fatiássemos, no caso, nosso objetivo em partes menores, né? Então veja, a meta é como partes do seu objetivo, objetivos menores. É como se a gente pegasse esse objetivo e fatiasse ele, né? Fatiasse ele em partes menores e, muito importante, partes menores e smart, né? Essas partes é onde você tem que aplicar o conceito e o método SMART. Então essas partes, elas têm que ser específicas, mensuráveis, atingíveis, relevantes e temporal, né? Ela tem que ter tempo para acontecer, tá legal? As metas, eu costumo dizer isso também em sala de aula, elas são degraus aí no caso da escada, né? A escada é o caminho, tá certo? A escada, ela é o caminho para alcançar o objetivo. Então vejam, as metas é cada degrau. A escada é a ferramenta, né? A ferramenta de apoio, é o caminho. E o seu objetivo é subir no telhado, né? Agora veja, como é que você vai alcançar o telhado se você não subir cada degrau? Você vai conseguir subir no telhado sem subir cada degrau da escada? Olha, alguém aí pode falar, eu vou conseguir, eu vou jogar uma corda, eu vou puxar. A corda é o caminho, você mudou a ferramenta, mudou a sua estratégia do caminho. Ao invés de usar a escada, você usou a corda. De qualquer forma, você teve o esforço parcial, por etapa, para alcançar, né? Então, você precisa, você tem que subir um passo de cada vez para alcançar esse objetivo, tá legal? Bom... esclarecido esse ponto também importante aí, né? Essa pequena confusão que normalmente é feita a respeito de objetivos e de metas, objetivos, quem é quem, o conceito de cada um, o propósito de cada um.
feita aí essa explicação, né, na nossa mentoria digital ágil de hoje, eu quero colocar aqui alguns aspectos, né, que são também importantes aí, que devem ser considerados, tá legal? Olha aí, pessoal que está chegando agora, né? Nós estamos falando aqui na mentoria digital ágil de hoje, toda terça-feira. Nós estamos falando sobre o tema Smart, né? Metas, aplicando-se aí o conceito, o método, no caso, né? Do Smart. O Smart, como nós falamos, o conceito, no caso, né? Cada letra tem um significado. Então é o ser específico, o ser mensurável, ser atingível, ser relevante e possuir aí um tempo de realização, né? Temporal, né? Ter como base aí o tempo, tá legal? Então nós já falamos de tudo isso. Se você perdeu aí o início da nossa mentoria, essa transmissão ao vivo, ela será disponibilizada em formato de vídeo, né? Em formato de gravação, aqui mesmo nas nossas mídias sociais, @Ágil Escola de Negócios, e lá no nosso canal do YouTube. Tá legal? Pessoal, só aqui na Ágil você encontra tanto conteúdo aí, ó, diariamente, principalmente nas terças, quartas e quintas, nos nossos painéis, tudo gratuito para você. E não é porque é gratuito que não tem qualidade, pelo contrário, tem muita qualidade, tá legal? Então vamos lá. Bom, então eu gostaria de citar aqui agora para vocês a importância, né, de vocês pensarem também, considerarem alguns aspectos quando forem aí pensar nessa questão das metas, tá legal? Vamos lá, nós estamos falando hoje só de meta. Antes, né, de sair falando assim, eu vou definir as metas, eu consigo? Falar, eu vou definir meta. Ok, né? Você pode pegar o papel e começar a realmente pensar nas metas ali comerciais, de marketing, etc e tal, mas não faz muito sentido você definir meta sem considerar alguns outros aspectos aí. Eu vou citar alguns aí como exemplo, né? Por exemplo, que tipo de crescimento você quer alcançar? Que tipo de crescimento? Eu até poderia ir além, né? Falar assim, qual é a sua visão? Né? Sua visão é para 2022, para até 2025. Qual que é a sua visão, né? Onde você quer chegar? Quem você quer ser, né? Qual que é a sua visão? Legal, mas que tipo de crescimento você quer alcançar? Onde você quer chegar com a sua empresa, com o seu negócio, né? Você quer estar entre os principais players do mercado? Quer ser o líder na região tal? Né? Qual a sua visão? E aí, com isso, esses aspectos devem ser avaliados, né? Que tipo de crescimento você quer alcançar? Onde você quer chegar? Qual a situação da sua empresa hoje? Qual a situação da sua empresa para você poder pensar? Antes de pensar em meta, é isso que eu estou defendendo aqui. Você tem que pensar em outros aspectos antes. Vamos fazer do final para trás, né? Você pega ali, antes de chegar nas metas, tem que ter objetivo estratégico ou objetivos, né? Antes de ter objetivo, você tem que ter outras análises aí, né? Outras percepções, outras constatações, outros resultados, aspectos que devem ser considerados. Então, qual a situação da sua empresa hoje? Como é que ela está hoje, né? Com a pandemia, né? Infelizmente, aí, com essa questão do distanciamento social que afetou a questão da economia, a sua empresa, ela foi impactada? Não, sim. Se sim, quanto? Né? Como? Quais as perspectivas de volta? Como está o seu mercado? E quando eu falo como está o seu mercado, vamos pegar aí as variáveis todas, né? Como é que está a questão dos fornecedores hoje? Como é que está a questão dos concorrentes? Como é que está a sua clientela de forma macro ainda, né? Olhando para esse mercado. Como que está o seu setor? O setor que a sua empresa está inserida. Como é que está tudo isso, né? Como eu falei, a sua visão, qual é a sua visão? Entre outros aspectos. Tá certo? Então tem que pensar, analisar tudo isso. Aí sim eu faço a pergunta: diante de tudo isso, quais são os seus objetivos estratégicos? Quais são os seus objetivos? Ou qual é o seu objetivo, se for um só, né? E aí você tem que pensar nesses objetivos, ou nesse objetivo, e distribuir esse objetivo
em sintonia dentro da sua operação toda. Eu digo, se você tem uma área de marketing, não importa o tamanho da sua empresa, se você é uma micro, uma pequena, uma média ou uma grande empresa, guardadas as proporções da infraestrutura e da estrutura, no caso, você tem, né? Olhar para o marketing, olhar para o comercial. Não importa se você, por exemplo, é uma microempresa, onde você está com mais 2 pessoas, de repente, 3 no máximo, e você, né, com essa equipe ou sócio mais reduzida, você tem que olhar para marketing, olhar para finanças, olhar para o administrativo, olhar para o comercial, olhar para o TI, olhar para as inovações, olha só. Agora, se você é de repente pequena, que já tem uma estrutura um pouco mais larga, né, mais ampla, aí você tem mais pessoas envolvidas, a média, por sua vez, ainda mais, a grande, né, bem mais estrutura aí no caso considerando pessoas, áreas, operações. Mas o que tem em comum todo mundo aí? Todo mundo, você pode ser um ou pode ser empresa de 1 ou pode ser empresa de 100. Você tem essas operações de alguma forma rodando, né? Mesmo você que é um profissional autônomo, né? Você trabalha sozinho. Tá, olha só, você tem que pensar no seu marketing, você tem que pensar nas suas vendas, você tem que pensar no seu financeiro, você tem que de alguma forma cuidar do seu administrativo, né? Como eu falei, guardada aí a proporção do tamanho, do porte dos negócios, das empresas, de alguma forma você está impactado e você precisa sim ter esses objetivos estratégicos ou esse objetivo estratégico. E aí sim, vejam, nós começamos a entrar mais ainda no nosso tema de hoje, que é metas, utilizando-se aí desse método, né, dessa técnica, desse conceito do SMART. Por quê? Uma vez esse objetivo bem definido pelo seu time, né, estratégico, ou por você que é um empresário de microempresa ou profissional autônomo, você vai pegar esse ou esses objetivos e vai definir suas metas SMART, aplicando o conceito do SMART. Tá legal? E aí, olha só, tudo bem. Aí eu peguei lá, defini as metas, tal. A gente poderia parar por aqui, né, no nosso tema, mas eu gostaria de acrescentar aqui mais algumas orientações, mais alguns aspectos aí a serem considerados. Uma vez definidas essas metas, e é um conjunto de metas para cada, né, objetivo, ou para o objetivo de cada operação, de cada área, nós temos que definir também e adotar, no caso, métricas e indicadores de desempenho alinhados, adequados para computar, no caso, né, para monitorar, computar, no caso, metrificar, tá certo? Aquelas metas que foram definidas. Tem que ser adequado. Essas métricas, né, no caso, e indicadores de desempenho, você vai definir ali de acordo com a meta, o objetivo e a meta, você vai definir os indicadores e pensar nessa métrica, né, no caso, para estar fazendo essa apuração. De novo, de acordo com o porte da empresa, para alguém tomar a decisão, né? De repente, parte dessas métricas e indicadores de desempenho são controladas por determinados gestores, né? Funcionários, diretores, coordenadores, gerentes, não importa, cada um na tua atividade, na tua função, para submeter isso daí para uma decisão superior. Alguém vai acabar tendo que tomar a decisão, né? Então é muito importante, tá? E outra coisa, né, para fechar aí essa questão, esses aspectos a serem considerados, não para só na definição da meta, né, viram? Definir aí as métricas, os indicadores de performance e também definir o plano de ação, tá certo? Tem que ter o plano de ação, né? Não é só falar assim, eu vou definir a meta, legal, e a Deus dará essas metas aí. Coloquei lá no papel, entreguei lá para a diretoria de marketing da empresa e ó, segue a meta aí, né? Não, eu acredito que aí os especialistas em cada área, eles deverão sim, né? Preparar o seu respectivo plano de ação e submeter esse respectivo plano de ação para uma eventual aprovação, tá? Até porque tem que ter essa análise, né? Esse olhar mais sistêmico das interligações aí no caso de uma área com outra
e verificar se não tem alguma coisa que conflite, colide, ou falta alguma coisa que uma área está prevendo uma ação para alcançar aquela meta e, por sua vez, aquele objetivo. E de repente uma área está pensando em alguma coisa, só que ela vai depender da outra e a outra não pensou naquela outra situação. Vejam, né? É uma questão, é um tema bastante. Ele não é simples, né? É um tema complexo, sim, importantíssimo, muito relevante, que afeta diretamente aí o seu resultado. Então, para fechar aí essa questão dos aspectos a serem considerados, eu lembro aqui essa questão de elaborar também um plano de ação. Tá legal, pessoal? Ok? Estamos entendidos? Alguém tem dúvida? Pode ficar à vontade aí para encaminhar aí, se quiserem, nos comentários. A nossa equipe técnica aqui da Ágil Escola de Negócios, encabeçada aí pela nossa diretora de marketing, a Priscila Biela. Ela cuida de todos esses eventos, essas lives aqui que nós transmitimos. E com certeza a equipe vai pegar e vai passar essa dúvida aí também. Se não tiver, ok, não tem problema nenhum, né? Caso queiram aí encaminhar e-mail também para a escola, contato@agilescoladenegocios.com.br. Lembrando que esse conteúdo será disponibilizado em todas as mídias sociais da escola e também lá no nosso canal do YouTube, tá? Eu peço aí o apoio de vocês para se inscreverem lá no nosso canal, né? Dá um gostei lá caso vocês tenham gostado, e caso não tenham gostado, fiquem à vontade também para colocar lá a crítica, né? E também enviar aí o apontamento para que nós possamos melhorar, tá legal? Eu agradeço a vocês. Olha só, vamos entender um pouquinho mais aí sobre essa questão do Smart, né? Vamos lá. Smart, como eu falei, né? Ele vem lá de um termo em inglês, é uma sigla, né, no caso das palavras em inglês, e logicamente que nós fazemos aqui a tradução para nossa língua portuguesa, né? Então vamos lá, o S, né, são 5 letras, tá? O S, o M, o A, o R e o T. Então o S de específico, nós temos que fazer com que esse objetivo ele seja claro, né? A própria definição já pede. Tem que ser específico, não pode não ser específico, aquela coisa muito aberta, muito abrangente, muito confusa, tá? Então vejam, aqui o que eu estou explicando agora é a forma de aplicar o conceito, né? O método do SMART para quando você for definir aí a sua meta. Tá legal? Tem lá o objetivo, então vamos pegar a meta e vamos vamos fazer um checklist para ver se a meta, cada meta, né, ou conjunto de metas, se responde a cada pergunta dessa, a cada item, a cada fator desse do SMART, né? A meta, ela é específica, né? Ela faz com que o seu objetivo maior, né, seja claro. Se sim, tá correto. Se não, tá errado. Vamos deixar ela mais específica possível, tá legal? Olha só, mensurável, né? Você tem que conseguir, com essa meta, medir o seu progresso. Medir o progresso. Você tem que conseguir medir a meta e a meta em relação ao seu objetivo. Isso é ser mensurável. Se for uma meta que você não consegue medir, então assim, pensa, você criou lá as métricas, os indicadores de performance, como é que você vai saber se aquela meta, que é um degrau da escada, né, para alcançar o seu objetivo, como é que você vai saber que está indo no caminho certo, que ela vai ser alcançada? Então você tem que conseguir medir, mensurar. Se você não conseguir mensurar, tá errado, tá? Agora, se for mensurável, tá certa a meta, segue, né? Checklist, é específica, é mensurável. Essa meta é alcançável? É alcançável? Né? A meta faz com que o objetivo ou a própria meta seja possível? É possível alcançar essa meta em prol daquele objetivo maior, né? Lembrando, você pode ter metas, né, diferentes eventualmente, você pode ter um conjunto de metas similares para alcançar, se der uma fatiada nas metas, mas
todas, seja diferentes totalmente, sejam similares, sejam iguais, só divididas, né, distribuídas, elas têm que atender o método do SMART. Você tem que fazer essa pergunta em todas. Então, são metas alcançáveis, ou são aquelas metas inalcançáveis, que eu não vou alcançar nunca essa meta? Sabe, aquela meta assim, muito pouco provável de se alcançar. Então, gente, para que perder o tempo, né? Prevendo meta que não é alcançável. E eu garanto para vocês, tem muito planejamento por aí, tem muito plano de negócio por aí que tem meta que não é alcançável. O que torna muito difícil, no caso, o sucesso, né? Você tem que entender também por que não é alcançável. Tá certo? Então vamos parar por aqui. Pera lá, vamos avaliar, vamos fazer uma revisão do negócio, que é isso que nós precisamos, tá legal? Então vamos lá, ó. Já olhamos o S do específico, o M do mensurável, o A do alcançável. Agora vamos para o R do realista, né? Você tem que traçar, definir metas que são realizáveis, não metas não realizáveis, né? Então, assim, o alcançável, ele está um pouco ligado também ao realizável, né? Só que muitas vezes, você pode definir lá a meta e ela tem uma característica não realizável, sabe? Aquela meta, assim, de repente, que você definiu e que ela pode contribuir diretamente no seu objetivo, só que ela tem uma dose aí de sazonalidade, por exemplo, né? Para você realmente realizá-la. Só que essa sazonalidade, esse período, ele ficou para trás. Ou seja, você não vai conseguir realizar ou vai ser muito difícil você realizá-lo dentro do seu planejamento, do seu cronograma. Então aí não tem como. Então a meta tem que ser realizável. Você tem que olhar para a sua meta, para suas metas, daquele ou daqueles objetivos e falar assim, ó, essa ou essas metas são realizáveis. Legal. Então checklist feito, né? Tempo, temporal, tempo, T, né? Smart. Então olha só, tenha prazo. Você tem que determinar uma linha de chegada. Não adianta você ter um objetivo, já começa por aí. O objetivo também tem que indicar lá um tempo, né? Tem que ter um prazo. O objetivo maior, o sonho, tá certo? E aí você tem as metas. A meta nesse checklist, ela também tem que responder no conceito do SMART, no método do SMART, ela também tem que ter tempo. Cada meta que você definir, você tem que ter sim o tempo, tá? O prazo, tá? O prazo. E aí, logicamente, que é um misto, né? Esses fatores, é um misto aí de fatores, onde você vai olhar, esse prazo é alcançável, esse prazo é realizável, ou seja, é você aplicando também o SMART dentro do fator prazo do SMART, né? Porque também não adianta você falar lá, o seu objetivo é dentro do prazo, por exemplo, de 2023 e de repente as suas metas você não define prazo, ou você define um prazo super apertado, ou não define prazo, né? O que é pior ainda, tá? E aí você deixa aberto ali, não sinaliza com prazo, como é que as áreas vão trabalhar, né? Eu costumo dizer o seguinte, tem um exemplo aí, eu vou dar uns dois exemplos aqui, mas nós temos uma situação assim, você fala, eu quero alcançar aí, sei lá, eu quero alcançar um faturamento anual, né, de R$ 1 milhão, por exemplo, né? Aumentar o meu faturamento em 1 milhão, aí vai depender do seu objetivo, né? E aí você define as metas ou você não define prazo. Aí o que acontece? O ano, né, de janeiro a dezembro são 12 meses. Então, se você não definir o prazo corretamente, o que vai acontecer? Vai chegar lá em julho, segundo semestre, e aí a sua equipe envolvida aí no alcance dessa meta, né? Ou desse objetivo, porque a meta sem prazo, ela está prejudicada, ela não é necessariamente mais uma meta assertiva. E aí não alcançou nem 10% daquilo, do objetivo. Mas ainda tem tempo, porque o meu objetivo é dezembro, né, de 2020, sei lá, 2020, um exemplo, né? É dezembro de 2020.
Então, assim, as áreas vão deixando, né? Porque você não tem esse prazo bem definido. Agora, se você tem esse prazo bem definido mês a mês, aí sim, né? Você consegue avaliar por meio de métrica, indicadores de desempenho, alcance, você saber se está correndo dentro do planejado, se não está, se as metas estão sendo cumpridas, enquanto que o objetivo está sendo realizado, enquanto está sendo impactado, não é? Olha só, tudo isso daí dá para você considerar, tá? E ainda nessa linha dos exemplos, então vamos lá, né? Eu dei esse exemplo aí no caso, mas eu quero citar aqui mais um, né? Vamos considerar assim, olha só. Área comercial. A área comercial, eu quero, meu objetivo estratégico, meu objetivo é crescer o faturamento, né? O faturamento da minha empresa, tá certo? Mas é um objetivo mais comercial, né? Crescer o faturamento da empresa de 2021, tá? Em 45% em comparação ao ano de 2020. Eu tive lá um faturamento de 2020 que ainda está projetado ali, né? Ainda não acabamos. Só que eu quero crescer 45% o faturamento de 2021. Legal, né? Em 2021 eu tô sendo, eu posso até aplicar o Smart nesse objetivo, né? Ele está sendo Smart? Sim, está sendo específico, mensurável, ele é alcançável, ele é realizável e ele tem prazo. Legal. Agora, é como eu falei antes, no exemplo anterior, eu não posso simplesmente deixar e falar, eu quero crescer o faturamento de 2021 em 45%, 2021 vai acabar em dezembro. Legal, explico isso para todo mundo. Só que aí ninguém faz nada em janeiro, não faz nada em fevereiro, não faz nada em março. Por quê? Porque vai ser só em dezembro de 2021. Mas quando se derem conta, será que ainda é possível, né? Logicamente que não, o resultado vai estar impactado, né? Então, olha só, vamos pegar aí o cenário A, né? Essa questão do objetivo aí de crescer o faturamento de 2021 em 45%. Só para vocês entenderem a grandeza disso, né? Nós podemos pegar os 12 meses, janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro, né? E ter a definição de metas mês a mês, tá? Mês a mês. Agora você pode ter um olhar, olha só, por bimestre. Você pode ter, no caso aí, 6 bimestres, né? Primeiro bimestre, segundo bimestre, terceiro bimestre. Então, lá em fevereiro, você tem que ter alcançado X. Lá em abril, no segundo bimestre, você tem que ter alcançado mais X. Aí depois, no terceiro bimestre, no quarto bimestre, no quinto e no sexto, que vai completar. Então, você tem a visão mensal, bimestral. Indo além, você pode ter também a visão, né? Na definição aí dessa meta, do trimestre. Então são 4 trimestres, o primeiro trimestre, o segundo trimestre, o terceiro trimestre e o quarto trimestre. Ou, mais macro, por semestre, primeiro semestre e segundo semestre. Você pode utilizar todos esses aspectos do prazo, né, no seu cronograma, na distribuição, para esse objetivo. E aí você vai olhar, claro, né, um outro cenário que é a questão assim, legal, só em termos de meses, vejam aí as variáveis que a gente consegue trabalhar, né, o Smart. Agora, mas quanto, né? 45% até o final de 2021. Mas quanto nesses períodos? Então você pode falar, 10% em cada mês, né? Um exemplo. Não, em cada mês vai dar um pouco menos. Você pega os 45% e você divide igualmente ali pelos meses. Ou você vai falar e vai fazer uma análise mais criteriosa e você vai entender que tem mês que a demanda é maior, que a demanda poderá ser maior de acordo com o seu plano de ação ou pela questão do mercado. Então ali o percentual pode ser maior e tem mês que vai ser menor, né? Em razão disso também, do mesmo motivo que é maior, pode ser o motivo que vai ser menor depois. Então você pode definir mensal, você pode definir um percentual, por exemplo, em cada bimestre. Então você tem lá a meta mensal, você percentual, aí você tem esse percentual, a soma que é bimestral, a soma que é trimestral, você tem a soma que é do semestre e você tem o total no ano. Como você está monitorando com métricas, indicadores, por que é importante tudo isso? Você realmente analisar e criar as metas do seu objetivo com esse conceito, com esse método do Smart. Porque, eventualmente,
Se você identificou nesse monitoramento que no primeiro bimestre a meta ficou abaixo do que era esperado para o primeiro bimestre, e no caso você identificou também que nos 2 primeiros meses você já ficou abaixo. Não é que um mês ficou abaixo, o outro, né? Ou um mês ficou abaixo, o outro ficou dentro. Você pode tomar ações de correção. Você tem um plano de ação. Então você tem que sentar com o seu time, discutir, né? Ou com um consultor especializado, e aí você tem que ver, realmente acompanhar para ver até que ponto que precisa fazer algum ajuste de rota ou não. Você pode de repente definir o percentual por trimestre, por semestre ou por ano, como eu falei, né? E aí você fala assim, é um percentual de crescimento para alcançar aquele crescimento total que é o meu objetivo estratégico. Mas aí é no como, né, alcançar esse percentual aí maior no faturamento. Venda, né? Vamos pensar assim, venda. Então, N quantidade, né, de venda do produto A, N quantidade de venda do produto B, N quantidade de venda do produto C, do produto D, N quantidade de vezes do serviço E, né? De repente você tem lá um serviço no meio. Então, esse conjunto todo, né, dos meses, janeiro a dezembro, os períodos de monitoramento, de acúmulo aí no caso dessas metas alcançadas, o percentual que você vai distribuir de forma inteligente no mês a mês, né, com análise, quais os produtos, a quantidade que tem que ser vendida. Vejam, tudo isso aí misturado, você vai alcançar, vai cumprir aquele checklist do método do SMART, tá legal? E aí pensando, né, nas metas aí já com essa cara, com essa roupagem do SMART, que vai melhorar muito aí a sua chance de sucesso, você tem o plano de ação, né? Logicamente você vai ter um plano de ação. Você vai desenhar um plano de ação, cada área envolvida tem que ter o seu plano de ação para cumprir as metas que são correspondentes a ela, né? A operação que ela cuida. Então, um exemplo, falando do comercial, que é o nosso exemplo aqui, né? O número de visitas comerciais no mês, vai ter que ter N visitas comerciais, N conversões de contrato, N contratos novos, N contratos atuais com novos produtos, novos serviços, prospecção efetiva, vai ter que crescer N, ampliar, olha só, plano de ação. Vamos ampliar a campanha patrocinada de marketing, né? Vamos falar lá com nossa área de marketing ou o nosso fornecedor. Temos o orçamento aprovado, isso também é importante. Quando você definiu lá o objetivo, você tem que ter os orçamentos aprovados, tem que ter a verba, saber quanto você vai gastar, né? Porque também nada cai do céu, tudo é trabalho, tá certo? A única coisa que cai do céu é chuva, não é isso? Bom... eu ia fazer uma piada negra aqui, mas eu não vou fazer. A única coisa que cai do céu realmente é chuva, tá legal? Vamos lá. E, eu vou fazer a implantação da campanha XPTO no mês de junho, por exemplo. É o plano de ação, já está lá no planejamento. Então, essa campanha é importante acontecer enquanto plano de ação para viabilizar o quê? O cumprimento das metas e, consequentemente, o alcance do seu objetivo maior, do seu sonho. Tá ok? Fácil assim, pessoal, é fácil, às vezes, né, muita comunicação, muita fala, tal, às vezes pode confundir um pouquinho. Volta o vídeo na hora que tiver aí gravado, disponibilizado. Se tiver dúvida, pode encaminhar aqui para mim, será um prazer responder para vocês, tá? Essas dúvidas, o que eu não conseguir responder dentro das minhas especialidades, eu vou aqui consultar os professores da escola, meus parceiros, e certamente você vai ter uma resposta. E se tiver alguma dúvida aí também, pode encaminhar, tá? Pode enviar. Vamos lá, para fechar aí, chegando na reta final da nossa mentoria digital ágil de hoje, dia 18 de agosto, transmitindo aqui ao vivo pelo Facebook da @Ágil Escola de Negócios. Vamos citar aqui um outro exemplo, tá? Só para ilustrar um pouquinho aí também. Eu quero entrar aí no mercado de trabalho de forma especializada, né? Quero entrar no mercado de trabalho, mas quero entrar de forma especializada, né? Com alguma especialização. Em 2022, nós estamos em 2020. Eu quero entrar em 2022, eu quero estar no mercado de trabalho e tal. Legal, olha aí, é um belo objetivo, né?
É um belo objetivo estratégico. E aí eu estou olhando, né? A gente deu o exemplo de uma empresa e também podemos dar esse exemplo, né? De um profissional, como eu mesmo já defendi aqui várias vezes. Um plano de negócios, por exemplo, você pode fazer para você profissional, não necessariamente para um produto, um serviço ou uma empresa, né? Que é o porquê que ele foi criado, foi para isso. Mas hoje é possível você fazer um plano de negócios seu, enquanto profissional. Então, por que não ter objetivos estratégicos, né? O objetivo e ter metas. Então, meu amigo, não adianta você falar que você quer entrar no mercado de trabalho de forma especializada em 2022. Em 2022, eu quero entrar no mercado de trabalho com especialização. E aí, o que eu faço? Eu vou cruzar os meus braços no sofá e vou assistir televisão, né? Vou lá ver Netflix, Globoplay, todas essas coisas boas aí, que tem filme, tem coisa bacana, né? Série, documentário e tal. Mas você vai ficar de braço cruzado, você vai esperar. Então vou esperar aqui o primeiro. Não, mês que vem eu começo, né? Meu objetivo está traçado. Legal. É um objetivo que tem. Se olharmos para esse conceito, né, do método do Smart, esse objetivo também ele tem bastante aí do Smart, né? Ele tem prazo, ele é realizável, ele é alcançável, dá para medir, é mensurável. Ele é específico. Agora, tá bom, mas adianta dessa forma? Não, de novo, né? Não vai cair do céu. Então vejam aí, né? Você, né? Esse exemplo aí do eu quero entrar no mercado de trabalho em 2022 com alguma especialização. Primeiro, vamos lá, olha só, e ainda pode estar pulando coisas, tá? Eu preparei aqui o material de aula só para ilustrar aí para vocês. Eu tenho que definir, legal, meu objetivo está claro, legal, ele é smart. Agora eu tenho que definir as metas. Lembra daquela historinha que eu falei? Os degraus, né? Cada degrau da escada, que a escada é o caminho. Como é que você vai fazer? Você vai definir um objetivo aqui hoje, aí lá em 2022 você vai acordar ou vai descruzar os braços e vai falar assim, agora eu vou para o mercado do trabalho. Mas o que você fez? Você cumpriu suas metas daquele objetivo? Você cumpriu parcialmente, você não cumpriu, você nem sequer elencou, definiu as suas metas. Então desculpa, você perdeu 2 anos da tua vida e lá na frente você vai ter que definir de novo aquele objetivo ou outro. E assim vai, e aí você perdeu um tempo enorme. Então, de imediato, né, você tem que pensar o seguinte, com esse objetivo que você definiu de entrar no mercado de trabalho, até 2022 com uma especialização. Você tem que definir, por exemplo, meta 1, vamos pensar assim, Smart, tá? Definir a área do mercado que você deseja atuar. Você tem que olhar um pouco, lógico, para o que você gosta e também para a questão do retorno financeiro, né? Isso tem que estar bem casado. Então tem que definir a área do mercado que eu desejo atuar. Tá, legal. Então olha só, aplicar o Smart em cada degrau, em cada parte, porque cada parte é uma meta. Então, definir a área do mercado que eu desejo atuar, eu vou olhar para o mercado, eu vou conversar com as pessoas, tal. E o que acontece? No caso, você tem que definir a área e você tem que ter um prazo, tá certo? Você não pode definir lá no meio de 2022, você colocar que vai definir. Não, tem que ser antes, tá? Então vamos lá, deixa eu ver, tem um recadinho aqui. Legal. Então eu vou fechar aqui, o pessoal está me orientando aqui que o tempo já deu uma estouradinha aí, tá? Então vamos lá, a produção está me orientando aqui. Você tem que identificar, por exemplo, o melhor formato de curso, né? Se uma graduação que você vai fazer, se uma graduação, um bacharelado, um tecnólogo, ou se você vai fazer não uma graduação, uma especialização, uma pós, ou um MBA, você vai ser master em algo, porque você já tem a graduação, por exemplo, né? Ou vai ser um mestrado, porque você já tem a especialização, ou vai ser um doutorado, porque você já tem um mestrado, ou você vai fazer cursos livres profissionalizantes, que são que é muito recomendado também, né? Aqui na Ágil nós temos vários cursos livres profissionalizantes. Então assim, veja, tem que identificar e você tem que aplicar o conceito do Smart. Ser específico, tem que ser mensurável, alcançável, realizável e tem que ter prazo. Então você tem que identificar o curso adequado, considerando as escolhas anteriores.
você tem que identificar o curso adequado. Além disso, você vai avaliar e definir a modalidade do curso, se presencial ou se EAD. Vejam, cada item desse que eu estou falando é uma meta. É uma meta, tudo bem, você pode gastar 15 minutos com alguns, mas são metas. Você tem que responder, você tem que cumprir, tá? Subir cada degrau desse. E aí você vai definir a modalidade, você vai definir a instituição que você vai estudar, vai ter que dar uma olhada, vai ter que ter um período para isso, pesquisar, né? Você vai ter que fazer, aí legal, aí você definiu tudo isso, o que você vai fazer? Você vai fazer a inscrição para participar do vestibular. Quando é? Você não pode perder, né? Então você fez a inscrição, você tem que pagar o vestibular, não pode perder o vencimento, você tem que fazer o vestibular, tem que ser aprovado no vestibular, fazer a matrícula, iniciar o curso. Veja, tudo meta, cada item desse é uma meta. Você vai iniciar o curso, tá? Então você você tem o seu plano, né? Tem o seu plano de metas, no caso, para alcançar aquele seu sonho, aquele objetivo maior. Legal. Você vai ficar em quantas DP você pode ficar no período, no semestre? Ou você definiu que você não vai ficar em nenhuma DP. Então tua meta, ela diz que você não pode ficar em nenhuma DP, porque você não quer prejudicar aquele prazo, tá? DP é a dependência, né? São aquelas disciplinas que você reprovou e tem que fazer de novo. Aprovar semestralmente. Você tem que aprovar, né? A maior parte das instituições de ensino superior é semestral, né? Os módulos são semestrais, então você aprova semestralmente. Aprovação total, você tem que alcançar a aprovação total. Olha só, você tem que prever aí nas suas metas a questão que você vai sim pegar o certificado só no final com a aprovação. Em paralelo ou depois você vai ter colação de grau, vai ter formatura, tudo isso é meta, tá legal? E logicamente que no meio, né, dessas metas, com prazos que você vai colocar, olhando para o seu objetivo lá em 2022, dependendo do que você escolheu aqui como metas para alcançar aquele objetivo, ainda você não vai ter tudo isso na mão, certificado, já está formado, etc. Só que você vai ter que definir o momento, né, que você vai tentar entrar nesse mercado, que é o seu objetivo, que é até 2022. De acordo com o momento que você definir também que você vai entrar, você vai ter um nível de profissional ali, um nível de conhecimento, né? Você vai ser júnior, pleno, sênior, né? Mais ou menos isso. E você vai alcançar vagas dentro da tua área também de acordo com esses níveis, tá? Lembrando, né, que de acordo com o tempo que isso ocorrer, o seu nível ele vai ser um ou outro, como eu falei, tá legal? Então, pessoal, é isso. Nesse segundo exemplo que eu dei aqui, né? Eu quis trazer realmente um exemplo mais voltado aí para a empresa, envolvendo uma área comercial, e um exemplo mais para o profissional, né? Avulso ali, né? Sem depender aí da empresa, para você ver que mesmo uma questão de um objetivo estratégico do profissional, de uma formação ou de entrar no mercado de trabalho, em uma determinada especialidade, ele tem que definir esse passo a passo, essas metas, ele tem que fatiar, né, como eu gosto de chamar, esse objetivo, ele tem que fatiar em partes e cada fatia dessa é uma meta e tem que ter aplicado o conceito, o método do SMART. Se você aplicar o método do SMART, a sua chance de sucesso, a sua chance de alcançar realmente, conquistar aquele objetivo maior, aquele sonho, ele aumenta, a chance do sucesso aumenta. Agora, se você não aplica o conceito devidamente do SMART nas metas, a sua chance diminui, isso é fato, né? Você pode alcançar? Pode, mas talvez você vai sofrer mais ou eventualmente, se você tiver, entre aspas, muita sorte, você pode alcançar sem sofrer tanto, mas e aí? Você vai correr esse risco, né? É aquela questão da loteria, né? É 1 em 1 milhão, e aí, né? É o que eu prefiro fazer, tá certo? Então, olha só, encerramos aqui hoje a nossa hashtag 12ª Mentoria Digital Ágil. O tema de hoje foi um tema bem legal, modéstia à parte, eu gosto muito desse tema, SMART, né? E falamos especificamente aí de metas com conceito, com o método, a ferramenta, as técnicas SMART.
Então, seja específico, trabalhe com metas mensuráveis, né? Alcançáveis, realizáveis, e também metas que tenham prazo, né? Que tenham tempo aí para realização. Isso é ser smart, tá legal? Eu espero que vocês tenham gostado dessa mentoria digital ágil de hoje. Lembrando que esse conteúdo estará disponível lá no nosso canal do YouTube, Ágil Escola de Negócios. Peço aí o apoio de vocês para se inscreverem, tá legal? Então ficamos por aqui. Eventuais dúvidas serão respondidas aí posteriormente, pessoal. Muito obrigado aí pela audiência, pela participação. Até a próxima. Sintam-se abraçados.